No meu próprio Dia das Mães, eu acordei antes de todo mundo, como sempre. O sol mal tinha dado as caras e eu já estava na cozinha fritando ovo, passando café, separando as frutas, tudo do jeito que eles gostam. Nem era para ser assim. Em teoria, era o meu dia. Mas na prática, eu era só a funcionária invisível da casa. E o mais doído. Eu sabia que ia ser assim. Mas ainda assim, lá estava eu. Tentando. Montei a mesa bonitinha. Peguei as xícaras boas, aquelas que ninguém lembra que existem. Fiz até panqueca com banana e mel, igual eu via nas fotos que as outras mães postam. E fui chamar eles. Meu marido estava jogado no sofá, com o celular colado na cara. Meus filhos, trancados no quarto como se fosse um domingo qualquer. Só a minha sogra apareceu, resmungando que o café estava fraco. Eu sorri, engoli seco e fui refazer. Sentei na ponta da mesa e fiquei olhando eles comerem. Nenhum olhar. Nenhum feliz Dia das Mães. Nenhuma flor. Nada. Parecia que eu era a empregada da casa, e não a mulher que botou 2 filhos no mundo, que passou noites sem dormir, que cuidou de febre, machucado, crise de ansiedade, que segurou todo mundo quando o mundo desabava. Mas quem é que segura a gente quando a gente desaba? A única coisa que recebi foi uma notificação no celular. Parabéns pelo seu dia. Aproveite 20% de desconto em analgésicos. Era da farmácia. Eu dei uma risada seca. Aquela risada de quem não sabe se ri ou chora. E levantei da mesa para esconder o nó que já estava crescendo na garganta. Fui lavar a louça. A pia parecia um campo de guerra. Prato empilhado, copo com resto de suco, talher sujo jogado de qualquer jeito. E enquanto a água quente escorria nas minhas mãos, eu ouvia as risadas vindo da sala. Meu marido mostrando vídeo de TikTok para os meninos. A sogra falando alto, contando histórias que ninguém pediu. E eu ali, como se não fosse parte da cena. Como se eu não existisse. Uma hora meu filho passou por mim e eu juro que pensei: agora vai, agora ele vai lembrar. Mas não. Ele só pegou o controle da TV e voltou. Sem um olhar. Sem nada. Eu fiquei parada, com a esponja na mão, o sabão escorrendo, e uma lágrima que caiu sem pedir licença. E então aconteceu. Minha sogra abriu um presente, um embrulho bonito, cheio de laço. Era dela, dos meus filhos, um porta-retrato com uma foto dos 3 juntos. Ela riu emocionada, agradeceu, disse que amava eles. E eu? Eu só olhei, senti o coração encolher, como se alguém tivesse me virado do avesso. Meus filhos compraram presente para a avó e esqueceram de mim. No meu próprio dia, nem sei como consegui terminar de limpar tudo. Quando acabei, fui pro banheiro, me tranquei e sentei no chão frio. Aquela cerâmica gelada que parecia combinar com a forma como eu estava me sentindo. Fria, sozinha, invisível. Não chorei alto. Nem podia. Porque se eu chorasse, iam perguntar o que foi. E se eu dissesse, iam dizer que eu tô exagerando. Sempre falam isso quando uma mãe resolve se enxergar como ser humano. Fiquei ali uns bons minutos, escutando a casa, se movimentando sem mim. E foi nesse silêncio que eu percebi. Eu tinha desaparecido. Aos poucos, fui deixando de existir como pessoa. Primeiro virei mãe. Depois dona de casa. Depois, só uma sombra que limpa, cozinha, escuta e entende. Mas ninguém olha. Ninguém pergunta. Ninguém vê. Eu queria gritar, bater porta, fazer escândalo. Mas não. Eu só calei. Porque meu silêncio já era velho conhecido naquela casa. E talvez fosse esse o problema. Quando você cala demais, eles acham que você tá bem. Quando você aguenta tudo, eles acham que é obrigação, que é automático e que não precisa de reconhecimento. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim quebrou. Silenciosa, mas definitiva. E eu juro, eu nunca mais ia deixar que isso passasse em branco. Nunca mais. Eu acho que no fundo, eu sempre soube que meu
papel era o de agradar, desde pequena. Eu cresci sendo aquela que cedia, aquela que entendia. Quando meus pais brigavam, eu fazia piada para aliviar o clima. Quando meu irmão chorava, era no meu colo que ele vinha se esconder. Quando minha mãe estava cansada, era eu quem lavava a louça sem ela pedir. E sabe o que eu ganhava por isso? Um tapinha nas costas e "Você é madura para sua idade." Madura. Essa palavra grudou em mim como uma âncora. Me fez acreditar que minha função era manter tudo funcionando, que meu valor estava em servir, em resolver, em não incomodar. E assim eu fui me moldando, calada, prestativa, invisível, uma boa menina. Depois, uma boa moça. E por fim, uma boa esposa e mãe. Boa para todo mundo, menos para mim. Quando conheci o Fábio, eu estava com 23 anos. Trabalhava em 2 turnos, fazia faculdade à noite. Mas ele dizia que eu era tranquila, diferente das outras, que eu passava paz. Na época, eu achei isso um elogio. Só mais tarde fui entender que paz era sinônimo de silêncio. Ele podia ser quem quisesse perto de mim, porque eu nunca exigia nada. A gente casou rápido. Em menos de 1 ano, eu estava grávida. Larguei o emprego, travei a faculdade e mergulhei nessa ideia de formar uma família. Com 25 anos, eu já era mãe do Lucas. E com 28, da Helena. E ali eu sumi de vez. Quando dei por mim, eu já não me reconhecia no espelho. Meu cabelo vivia preso. Minhas roupas eram as que sobravam do armário da casa. E meu nome só era chamado quando alguém precisava de algo. Fábio sempre foi presente fisicamente, mas emocionalmente distante. Ele trabalha demais. Isso eu nunca neguei. Sempre usou isso como escudo. Tô cansado. Não é o momento. Depois a gente conversa. E eu? Eu sempre esperava o depois. Até que o depois virou nunca. E eu me acostumei com esse nunca, como se fosse parte da rotina. A sogra entrou na nossa vida de vez quando o pai dele morreu. Ela veio passar uns dias e ficou. Já tem 4 anos. No começo, eu tentei me dar bem com ela. Cozinhei. As comidas que ela gostava, levei no médico, fui paciente. Mas ela me olhava como se eu fosse uma intrusa, sempre com um comentário passivo-agressivo, sempre comparando tudo com a ex do filho, como se eu fosse uma decepção constante. E os meninos? Cresceram vendo isso, vendo que o pai não me escutava, que a avó me interrompia, que ninguém me agradecia. E foram aprendendo sem perceber que eu era o fundo da casa, o chão que sustenta, mas que ninguém repara. Meu filho, com 16 anos, me chama de mãe, como se fosse um nome técnico. Minha filha mal responde quando pergunto como foi o dia. E pior, eu aceitei isso por muito tempo, porque eu cresci achando que amar era isso, que cuidar era isso, que ser mulher era se doar até acabar. Eu engoli tanto sapo que virei um pântano. E ainda assim, continuava tentando sorrir. Tentando não mostrar o quanto doía. Eu lembro de um aniversário meu, 3 anos atrás. Ninguém lembrou. Nenhum parabéns. Passei o dia organizando a casa, lavando roupa, resolvendo problema de escola. Quando o Fábio chegou, eu falei: "Hoje é meu aniversário, sabia?" Ele arregalou o olho e disse: "Poxa, esqueci. Mas você sabe que eu te amo, né?" Sabe o que ele fez depois? Nada. Nem um abraço direito. Voltou pro celular e eu segui. Empurrando os dias com a barriga, fingindo que estava tudo bem, me agarrando na ideia de que um dia eles vão perceber. Mas no fundo eu sabia. Ninguém percebe quem não faz barulho. Foi por isso que aquele Dia das Mães doeu tanto. Não era sobre ganhar presente, nem sobre café na cama. Era sobre ser vista. Era sobre alguém, por um segundo que fosse, lembrar que por trás da mãe, da esposa, da nora, existia uma mulher cansada. Uma mulher que só queria ser notada, que só queria ouvir. Obrigado por tudo. Só isso. Mas nem isso veio. E ali eu entendi.
Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu estava sendo esquecida pelos outros, mas pior, eu estava me esquecendo de mim mesma. Depois daquele Dia das Mães, eu comecei a enxergar as coisas com mais nitidez. Não é que antes eu não visse, é que eu não queria aceitar. Mas agora, era como se eu estivesse vendo minha própria vida com uma lente aumentada. E cada detalhe, cada palavra atravessada, cada silêncio pesado, tudo começou a gritar. Começou na semana seguinte, com um simples almoço. Eu estava na cozinha desde cedo. Arroz soltinho, frango assado, salada colorida, tudo certinho. Fábio chegou e foi direto pro quarto. Não perguntou se eu precisava de ajuda. Os meninos desceram para a mesa, olharam o prato e reclamaram. De novo frango? Eu respirei fundo. Fingi que não ouvi, mas doeu. Porque ninguém ali tinha ideia de quantas vezes eu tive que esticar o orçamento para colocar comida na mesa. Ninguém ali sabia que eu tinha vendido um vestido meu na internet, aquela semana só para fechar as contas. E nem era só isso. Teve o dia em que minha filha me pediu um tênis novo de marca. Falei que não dava. Ela virou e soltou. Claro, porque você não trabalha, né? Aquilo bateu como uma bofetada. Não foi só o que ela disse. Foi o tom. A naturalidade de me reduzir a nada. Como se eu fosse um peso, um encosto. Fiquei com aquilo martelando a semana inteira. E a sogra? Ah, essa nunca perdeu uma chance de alfinetar. Um dia, ao me ver limpando o banheiro, ela soltou. Pelo menos você é boa pra isso, né? E riu. Aquela risadinha venenosa carregada de veneno passivo. Fábio ouviu. E fez o quê? Nada. Nem um olhar de reprovação. Ele simplesmente fingiu que não era com ele. Como sempre, eu comecei a reparar que as pessoas só me notavam quando algo dava errado. Esqueceu a toalha? Culpa minha. Faltou shampoo? Culpa minha. O controle da TV sumiu? Ah, deve ter sido a mãe que mudou de lugar. E aí você vai acumulando culpa como se fosse um caderno velho cheio de rascunho, até que não tem mais onde escrever. Teve um dia que acordei com uma dor de cabeça tão forte que parecia que o crânio ia explodir. Falei pro Fábio. Tô mal hoje. Será que você pode ver o almoço? Ele respondeu sem tirar o olho do celular. Pede iFood, ué. A naturalidade com que ele jogou essa resposta me paralisou. E pior, os meninos acharam graça, riram, como se fosse piada, como se eu fosse dispensável. E foi aí que eu comecei a sentir um tipo diferente de cansaço. Não era físico, era um esgotamento emocional, um vazio que se instalava nas pequenas coisas. Ir ao mercado virou um refúgio. Eu caminhava pelos corredores como quem procura paz entre as prateleiras de arroz e macarrão. Era ali, no silêncio gelado do congelador, que eu podia pensar sem ser interrompida. Um dia, fui comprar pão e me peguei parada no carro, dentro da garagem, com o motor desligado. Só parada. 10 minutos, 20. Eu não queria entrar. Não, porque algo me esperava. Mas porque ninguém me esperava. Eu tinha virado um fantasma doméstico. Me movia, fazia, resolvia. Mas ninguém via, ninguém lembrava. A gota d'água veio num domingo. Minha filha teve uma crise de choro por causa de um trabalho da escola. Fui tentar ajudar. Ela gritou. Você não sabe nada, mãe. Você nem terminou os estudos. Doeu. Doeu porque era verdade. Eu tinha parado tudo para cuidar deles. Larguei minha faculdade, meu emprego, meus planos. E nunca joguei isso na cara deles. Nunca. Mas naquela hora, ela usou isso como arma. E eu senti como se ela tivesse cuspido em tudo que eu abdiquei por ela. Subi pro quarto, fechei a porta e fiquei ali, deitada, no escuro, sem mexer um músculo, só ouvindo a casa continuar sem mim. E ninguém subiu para ver como eu tava. Ninguém bateu na porta. Ninguém perguntou nada. Eu podia estar chorando. Podia estar desmaiada. Podia nem estar viva. E mesmo assim, ninguém notou.
Aquela noite, eu dormi com um pensamento repetindo na cabeça. Até quando? Até quando eu ia aceitar isso? Até quando eu ia deixar que me apagassem? Porque não era mais sobre eles esquecerem de mim. Era sobre eu ter me esquecido de mim mesma. E essa era a pior parte. Eu não sei exatamente o que fez aquele botão virar na minha cabeça. Não foi grito, não foi briga. Foi o silêncio mesmo. Aquele tipo de silêncio que se instala quando você desiste de explicar, de pedir, de esperar. Quando você percebe que, por mais que grite, ninguém vai ouvir. Porque nunca ouviram. E naquele domingo à noite, depois de tudo, eu simplesmente parei. Fiquei ali deitada por horas, olhando para o teto, escutando os barulhos da casa, o micro-ondas apitando, a televisão ligada, a descarga do banheiro. Cada som era uma lembrança de que eu existia só como parte do fundo da cena, como uma parede, como uma porta, útil, mas esquecida. E eu pensei, se eu sair agora, quem vai notar? Levantei devagar, ainda com os olhos ardendo. Peguei uma mochila antiga, daquelas de viagem, e comecei a colocar minhas coisas. Mas não era uma fuga. Era um aviso para mim mesma. Você ainda é sua. Peguei umas roupas, meu carregador, meus documentos, deixei tudo no canto do armário, dobrado, pronto. E voltei para a cama. Dormi com uma decisão nascendo. No dia seguinte, ninguém comentou nada. Ninguém perguntou por que eu não desci, por que não jantei, por que não recolhi a roupa do varal. Era como se minha ausência tivesse sido esperada. E aquilo confirmou tudo o que eu precisava saber. A semana passou num ritmo estranho. Eu fazia só o básico. Cozinhava o que dava, limpava só o necessário. E parei de falar. Não por orgulho, mas por economia emocional. Fábio, como sempre, não notou. A sogra, claro, comentou com sarcasmo. Tá de TPM, é? Sorri. Mas foi um sorriso que cortava por dentro. Meus filhos começaram a sentir. Minha filha me chamou uma noite. Mãe, você tá brava comigo? Eu disse que não. Mas ela percebeu que algo tinha mudado. E tinha mesmo. Na quinta-feira, Fábio chegou do trabalho e jogou a mochila no chão da sala. Começou a reclamar da janta, como sempre. Isso aqui de novo? Não tem nenhuma carne? E naquele momento eu só levantei. Sem drama. Sem grito. Peguei o prato da mesa e joguei no lixo. Inteiro. Ele ficou me olhando surpreso. Tá doida? Eu olhei nos olhos dele pela primeira vez em muito tempo e falei: Não. Tô só cansada de fingir que você merece meu esforço. Ele ficou sem reação. A sogra arregalou o olho. E eu subi. Fui pro quarto. Deixei eles. Lá, com o estômago vazio e a arrogância deles pela metade. Aquela noite, eu chorei. Mas foi um choro diferente. Não era tristeza. Era luto. O luto por tudo que eu tinha engolido calada durante anos. O luto pela mulher que eu tinha deixado morrer para ser aquilo que esperavam de mim. Mas naquele choro, nasceu outra coisa também. Uma força quieta. Uma certeza. Eu não ia mais me abandonar. No sábado, antes de todo mundo acordar, eu vesti uma roupa que eu gostava. Soltei o cabelo. Passei um batonzinho que estava encostado fazia meses. Peguei a mochila e saí. Fui caminhar. Só eu. Sem dar explicação. Andei sem rumo. Sentei num café. Pedi um bolo e um café preto. Me olhei no reflexo da vitrine e pensei: ainda tô aqui. Fiquei horas fora. Quando voltei, Fábio perguntou onde eu tinha ido. Respondi com naturalidade: passear. Ele ficou incomodado. Porque pela primeira vez, eu tinha feito algo por mim. E isso incomoda quem se acostumou a ter o controle da sua rotina. Nos dias seguintes, comecei a fazer pequenas mudanças, coisas bobas. Ouvi música enquanto lavava louça. Fui na biblioteca do bairro. Falei com uma amiga do passado e percebi o quanto eu tinha me isolado, por eles, por tempo, por prioridades. E que isso me custou mais caro do que qualquer dívida. E então veio a última gota.
Num sábado à tarde, ouvi minha sogra falando no telefone, na maior naturalidade. Aqui em casa só quem não faz nada é a fulana mesmo, vive pra dentro. Eu congelei. Aquilo não era só mentira. Era crueldade. E pior, era dita com a segurança de quem sabia que ninguém ia defender. E ninguém defendeu. Naquela noite eu escrevi uma carta. Uma carta pra mim mesma, prometendo que aquilo não ia continuar. Que eu ia voltar a estudar. Que eu ia resgatar minha identidade. Que eu não ia mais aceitar migalha de afeto. Nem silêncio como resposta. E foi aí que a quebra aconteceu de verdade. Não quando eles gritaram comigo, mas quando eu parei de gritar por dentro. Quando eu entendi que não era eu que era pouco. Era o ambiente que era pequeno demais para me enxergar inteira. Não foi de uma hora para outra, mas foi certeiro. Comecei silenciosa, quase invisível, como sempre fui. Mas agora por escolha. Porque tudo que eu ia fazer dali em diante seria por mim. E não ia mais avisar ninguém. Na segunda-feira, entrei no site da faculdade. Digitei meu nome, reencontrei meu histórico trancado fazia anos. O curso ainda estava lá. A mensalidade era apertada, mas vi que tinham bolsas parciais para mães. Me inscrevi, sem contar para ninguém. Enquanto eles estavam esperando a janta, eu estava reencontrando a mulher que queria estudar psicologia e entender as dores do mundo, inclusive as minhas. Na terça, passei na casa de uma amiga que eu não via fazia tempo, a Vanessa. Ela me abraçou como se eu ainda fosse a mesma e disse: "Você tá com o rosto diferente, tá mais forte." Eu quase chorei ali mesmo. Ela me falou sobre um curso de qualificação profissional gratuito da prefeitura. Eu fui atrás. Me inscrevi em 2, online, à noite. Enquanto eles viam série na sala, eu estudava calada no quarto. Cada vídeo assistido era um tijolinho no meu novo caminho. Na quarta-feira fui ao salão. Cortei o cabelo. Coisa simples. Um corte reto, limpo. Mas quando olhei no espelho, parecia que eu tinha arrancado 10 anos de amarras. Voltei para casa e ninguém comentou nada. E quer saber? Nem precisava. Porque pela primeira vez, eu não tinha feito aquilo para agradar ninguém. Passei a sair de manhã para caminhar. Me recusei a justificar. Quando perguntavam, "Vai para onde?", eu respondia, "Vou me ver." Eles riam. Achavam que era piada. Mal sabiam que era verdade. E aí começou a desconstrução da rotina. Uma panela que eu não lavava. Uma roupa que eu não passava. Um favor que eu recusava. Aos poucos, fui tirando de mim as funções que nunca foram minhas por amor, e sim por obrigação. E claro, isso incomodou. "Você tá diferente", Fábio disse uma noite. Eu estava sentada na mesa lendo um artigo para um dos cursos. Ele queria conversar sobre o sofá novo da vizinha. Eu só respondi, "Tô mesmo." Ele ficou me olhando, esperando que eu explicasse. Mas não expliquei. Ele que aprendesse a lidar com o silêncio que sempre me empurraram. A sogra começou a reclamar. Disse que a casa estava largada. Eu ri. Um riso leve. Respondi com ironia. "Estranho, né? Parece que quando ninguém me vê, tudo funciona. Agora que eu parei, tudo trava." Ela me olhou como se tivesse levado um tapa, mas ficou quieta. Porque ela entendeu. E os filhos começaram a sentir também. A falta do uniforme passado, a ausência da mãe motorista, o lanche pronto que não apareceu. Minha filha me chamou um dia. "Mãe, posso conversar com você?" Eu sentei. Ela disse, "Sinto que você tá distante." E eu, com todo amor, respondi, "Eu sempre estive. Vocês é que não perceberam." Mas não disse isso para magoar. Disse para mostrar. Porque ali, naquele olhar, eu vi que ela estava começando a entender. Que tudo tem um limite. Até mãe. Que amor também precisa de retorno. Fábio tentou recuperar o controle. Começou a chegar mais cedo. Me trazer chocolate. Falar em fazer algo a 2. Mas era tarde. Porque agora, eu tinha compromisso comigo. Eu tinha aula.
tinha texto para ler. Tinha chamada de vídeo com mulheres incríveis que conheci num grupo de apoio online. Eu não era mais a mulher dele, eu era minha. Uma noite, ele tentou discutir. Disse que eu estava egoísta, que a família estava sentindo minha falta. Eu respondi com calma. Eu também senti minha falta por anos. Agora é minha vez de me ter de volta. E não foi briga. Foi um corte limpo, sem gritaria. Porque a vingança mais eficiente é o silêncio de quem aprendeu a dizer não, sem precisar levantar a voz. É o movimento firme de quem não implora mais por atenção. É o eu mudei, sem precisar provar nada para ninguém. Fui na escola, reativei meu cadastro, comecei a estudar na biblioteca da cidade. Criei um e-mail novo só para mim, um espaço digital só meu. Meu mundo, minhas senhas, meus sonhos. O primeiro trabalho freelance chegou 1 mês depois. Pequeno, simbólico. Mas foi a primeira grana que eu ganhei sem precisar pedir permissão. Quando o Pix caiu, eu chorei. De novo. Mas dessa vez foi de alívio. E assim começou minha saída. Em silêncio. Em pequenos atos. Em recados não ditos, mas escancarados nas minhas atitudes. E cada passo me afastava daquela versão minha que pedia migalhas. E me aproximava da mulher que eu tinha esquecido de ser. Não demorou muito para casa sentir minha ausência de verdade. E não falo da física, porque eu ainda estava ali. Falo da ausência emocional. Da ausência daquela mulher que preenchia tudo antes que o buraco aparecesse. Agora que eu parei de costurar as falhas de todo mundo, os remendos começaram a rasgar. A primeira a sentir foi a sogra. Bastou 1 semana sem eu repor os remédios dela na caixinha que ela tanto fazia questão de exibir, como se a rotina dela fosse responsabilidade minha. Começou a reclamar que ninguém fazia nada por ela, que, nessa casa, ninguém respeita idoso. Eu ouvi tudo da cozinha, com a janela aberta, enquanto ela desabafava com a vizinha no portão. Sorri, porque eu nunca fui respeitada como mulher, como mãe, como pessoa. Mas bastaram 7 dias de limites meus para ela se sentir desamparada. Ela foi tirar satisfação comigo. Você mudou, ficou amarga. Eu respondi com calma. Não, eu só deixei de ser doce com quem nunca soube apreciar. A mulher travou. Porque pela primeira vez, eu não estava pedindo aprovação. E ela não sabia lidar com isso. Fábio começou a desmoronar devagar. No começo tentou disfarçar. Disse que estava feliz por mim, que era bom me ver me movimentando. Mas era encenação. Eu vi no olhar. Ele não estava preparado para perder o controle que tinha. Porque para ele, eu sempre fui a certeza da rotina. O ombro disponível, a comida quente, a roupa limpa, a mulher que não exigia. Agora eu era silêncio. E o silêncio incomoda mais do que qualquer discussão. Começou a errar no trabalho. Chegou atrasado umas 3 vezes. A sogra reclamava e ele não sabia como acalmar. Os filhos reclamavam de coisas que antes nem passavam pela cabeça dele. Um dia, ouvi ele dizendo ao telefone: "Tá tudo uma bagunça aqui em casa." E eu ri por dentro. Porque não era a casa que estava bagunçada. Era a vida dele sem mim organizando tudo. Meus filhos também começaram a acordar. Lucas, o mais velho, veio me pedir ajuda com um trabalho. Eu disse: "Claro, depois da minha aula." Ele arregalou os olhos. Não estava acostumado com minha agenda cheia. Helena, um dia, deixou escapar. "Sinto falta de quando você ficava mais com a gente." Eu olhei e disse: "Eu também sentia falta de mim." Ela ficou quieta. E eu vi que ali ela entendeu alguma coisa. Teve uma noite em que Fábio chegou, em casa mais cedo, todo desconcertado. Sentou do meu lado e disse que sentia saudade de como a gente era. Que talvez a gente precisasse de uma viagem, um tempo só nosso. Eu respirei fundo e respondi: "Fábio, a gente nunca foi um casal. A gente foi um contrato não verbal. Eu ofereci cuidado e você se acomodou. Isso não é saudade. É medo de perder a empregada emocional." Ele levantou bravo. Disse que eu estava sendo dura. E eu, com toda a serenidade do mundo, só falei:
Não é dureza, é lucidez. Naquela mesma semana, ele começou a tentar consertar as coisas do jeito errado. Quis comprar uma TV nova, chamou os filhos para comer fora, tentou me dar um presente, uma bolsa cara. Eu devolvi. Falei: meu valor não cabe numa sacola. Ele não entendeu, mas tudo bem. Eu já não fazia mais questão que ele entendesse. Maior queda, no entanto, foi emocional, porque eu não precisei dizer que ia embora. Eu só parei de ficar. Comecei a passar mais tempo fora. Conheci outras mulheres com histórias parecidas. Troquei experiências. Ri de coisas que eu nem lembrava, mas que achava graça. E cada risada era um passo para longe daquela casa que me engoliu por tantos anos. O dia que eu recebi a resposta positiva da bolsa integral da faculdade, eu sentei no sofá e chorei. Helena viu. Perguntou por quê. Eu mostrei a carta. Ela me abraçou. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti um abraço verdadeiro, cheio de orgulho, sem cobrança, sem culpa, só amor. Na semana seguinte, comecei a montar meu quarto de estudos. Tirei a TV que tinha ali. Pintei a parede de um tom claro. Botei um quadro com uma frase que agora era meu mantra. Eu não sou obrigação de ninguém. E ninguém é dono de mim. A sogra resmungou que a casa agora estava virando república. Fábio disse que não sabia mais o que eu queria. E eu, olhando para eles, percebi. Não é que eles mudaram. É que eu finalmente parei de funcionar para eles. E o colapso deles era, na verdade, a liberdade que eu estava construindo, peça por peça. Hoje em dia eu acordo mais tarde. Não porque sou preguiçosa, mas porque finalmente posso. Acordo no meu tempo. Levanto devagar. Faço meu café do jeito que gosto, forte, amargo e quente. Bebo olhando pela janela. E fico, ali uns minutos só sentindo o vento no rosto. É um silêncio diferente agora. Um silêncio meu, escolhido, tranquilo. O contrário do silêncio sufocado que eu vivia antes. Minha rotina mudou completamente. Faço meus cursos, estudo para a faculdade, leio livros que ficaram décadas me esperando numa estante empoeirada. Voltei a escrever, coisa que eu fazia quando era adolescente e sonhava em ser autora. Tenho até um blog pequeno, onde conto minhas reflexões, sem me identificar. E, para minha surpresa, recebo comentários de mulheres dizendo: parece que você escreveu a minha vida. Não sei explicar a emoção disso, mas me sinto vista. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me vê de verdade. Em casa, as coisas se ajustaram. Não como num conto de fadas, mas como uma engrenagem que precisou quebrar para ser remontada. Meus filhos passaram a se virar mais. Aprenderam a lavar a própria roupa, a preparar o lanche, a cuidar das pequenas coisas. No começo, reclamaram. Hoje, se orgulham. E às vezes, até me pedem dicas. Helena vem estudar comigo na mesa da sala. Fala de sentimentos, coisa que nunca tinha feito antes. Lucas me abraça mais. Silenciosamente começou a me observar. E outro dia, do nada, soltou. Te admiro, mãe. Foi seco, direto, do jeito adolescente de ser. Mas foi o suficiente para eu engasgar. Era pouco, mas era sincero. Fábio, ele ainda mora aqui. Mas nosso casamento virou convivência. Civilizada, educada. Somos pais, mas não mais um casal. E eu deixei isso claro, sem precisar de um divórcio escandaloso. Só deixei de participar. E aos poucos, ele entendeu. Ele se frustrou, se culpou, tentou voltar. Mas já não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre tudo que eu demorei anos para entender. E agora, não abro mais mão. A sogra. Bom, ela percebeu que perdeu o controle. Ainda tenta algumas alfinetadas, mas eu não reajo mais. Não com raiva. Reajo com limites, com ausências. Não dou palco. E isso a desarma mais do que qualquer briga. Hoje, faço terapia. Online, toda quarta. E é meu momento sagrado.
Eu me ouço falando coisas que nunca disse em voz alta e percebo o quanto carreguei sozinha, o quanto me diminuí para caber no que esperavam de mim. Mas nunca mais. Nunca mais vou aceitar que amor venha com silêncio como resposta. Nunca mais vou me calar para manter a paz dos outros enquanto a minha vira guerra. Nunca mais vou implorar para ser notada. Eu me vejo agora. E isso basta. E sabe o que é mais bonito? É que essa vitória não teve fogos. Teve consistência. Teve paciência. Teve dor. Mas teve reconstrução. E essa reconstrução me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. Meu direito de existir para mim. Hoje, Dia das Mães, eu não fiz café para ninguém. Fui para um café sozinha. Sentei perto da janela. Pedi bolo de cenoura com cobertura de chocolate e um latte bem quente. Abri um caderno novo e escrevi: "Parabéns, mãe. Você voltou para você." E sorri. Meus filhos me mandaram mensagem. Me deram um cartão. Escreveram com a própria mão. Não comprei, não pedi, mas veio. Porque agora eles sabem o valor de quem dá amor sem se apagar. No fim do dia, Fábio me chamou para conversar. Disse que reconhecia o quanto me deixou sozinha por anos. Eu ouvi. Não com mágoa, mas com maturidade. E respondi: "Demorou, mas você viu. E isso já é um passo. Agora é com você." Não prometi voltar, nem perdoar, nem recomeçar. Porque minha vida não gira mais em torno de consertar o que me quebraram. Hoje, eu me pertenço. Tenho planos, tenho paz. Não é fácil, mas é real. E essa é a verdadeira vitória. Não fui a mulher que bateu porta. Fui a que saiu pela dela mesma. E nunca mais voltou igual. Hoje, se você entrar na minha casa, talvez não note de cara as mudanças. A mesa continua no mesmo lugar. A TV ainda é aquela antiga. O sofá tem o mesmo rasguinho no canto. Mas se você olhar com atenção, vai perceber. A mulher que habita essa casa não é mais a mesma. Ela não serve mais à mesa sem ser convidada. Ela não espera mais ser lembrada. Ela se lembra de si. Todo dia. E se você perguntar se eu me arrependo, eu só sorrio. Porque pela primeira vez, eu existo. Sem precisar gritar. Sem precisar agradar. Sem precisar me diminuir para caber na vida de ninguém. Hoje, no Dia das Mães, eu não espero mais flores. Nem cartão comprado em farmácia. Eu espero respeito. E o mais bonito é que agora que eu me dou isso, ele vem. Não de todos, mas de quem importa. Eu sei que muitas mulheres vão ouvir essa história e sentir o estômago embrulhar. Talvez porque também foram esquecidas. Também fizeram jantares em silêncio. Também choraram no banheiro. Também esperaram um obrigado que nunca veio. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. Você também já foi esquecida no seu próprio dia? Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal Reddit Entre Linhas. Todo dia tem uma história como essa, baseada em relatos reais, com finais que entregam aquilo que a vida nem sempre dá. Justiça emocional. Lembra de uma coisa: às vezes a vingança mais forte que existe é simplesmente se escolher.